Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Me perguntaram e eu vou responder. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão? Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Se você aí tem se identificado com as nossas mensagens, inscreva-se hoje mesmo, não paga nada. Aperte o sininho para que o YouTube te avise. Comentem à vontade. Vamos então à mensagem de agora? Abençoados, afinal de contas, a blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão ou não tem perdão? E agora? Então, nessa mensagem, vamos falar de blasfêmia contra o Espírito, porque esse assunto é muito comentado, ensinado e pregado dentro do sistema religioso. Jesus disse que era o único pecado que não seria perdoado. E hoje, como sempre, o sistema religioso não deixa claro essa passagem. E isso faz com que cada líder, pastor, padre, seja lá o que for, ou teólogo, professor, enfim, ter a sua própria interpretação pessoal do texto. Se vocês pegarem e juntarem vários abençoados aí do sistema presbiteriano, assembleiano, tudo junto, metodista, católico, o povo da Universal, juntar esses homens e colocar para eles definirem o que é blasfêmia com o Espírito Santo ou contra o Espírito Santo, eu tenho a certeza, abençoados, que cada um deles dará a sua própria interpretação pessoal e nunca chegarão com a verdade da interpretação da Bíblia. E isso vocês sabem que é normal no sistema religioso. Sendo que quem está lá dentro, ou seja, os nossos irmãos que ainda estão com os olhos fechados, eles não conseguem enxergar isto como nós enxergamos em graça. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, primeiramente, abrindo essa mensagem, vamos entender o pecado é transgressão da lei de Deus dada a Moisés. Vocês vão ver também um texto aí que eu vou trazer como Deus fez para elaborar essa lei aí que o sistema religioso insistiu em trazer para o lado de cá, é uma misturada só, né? Então, para não se estender muito nesse assunto sobre o pecado em si, eu vou estar deixando para vocês, eu criei uma playlist, fui lá, peguei todos os vídeos que eu tenho aqui no canal onde eu falo sobre pecado e deixei nessa playlist. Vai lá e assista, vai ser muito bom para que você, de uma vez por toda, entenda o que é pecado. Então, para começo de conversa, anotem aí, abençoados, pecado é transgressão da lei de Moisés ou da lei de Deus dada a Moisés. Agora, vamos analisar onde está escrito o que Jesus disse sobre esse pecado que não tem perdão. Lá em Mateus e em Marcos, ele usou, praticamente o mesmo texto, tá? Que diz lá, olha, Mateus 12:31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Agora, Marcos 3, capítulo 3, versículo 29, que diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, amados, tanto o contexto de Mateus como o contexto de Marcos, se vocês quiserem analisar, mostra de uma passagem em que Jesus foi acusado pelos judeus de expulsar demônios em nome de Beelzebul. Então, quando eles acusaram Jesus disso, Jesus exclamou dessa maneira aí, que eles é que estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E quando ele disse, para aquele pecado não haver perdão, ele estava se declarando mais uma vez o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E por causa disto, que Jesus falou isso, ele foi acusado mais tarde no tribunal pelos judeus de blasfemador. Foi por isso que ele foi acusado. E foi uma das sentenças que levou Jesus à morte. Porque ele foi acusado de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Olha só que coisa incrível, né?
Jesus falou aquilo ali e os homens acusaram ele que ele estava blasfemando contra o Espírito Santo. Agora vem a grande pergunta dessa mensagem, ou dessa conversa. De onde Jesus tirou esse pecado de blasfêmia? Da onde Jesus tirou? Então aqui é um dos pontos onde o sistema religioso começa a se perder para entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eles até entendem isso que eu vou falar. Porém, eles acham que essa lei de Moisés ainda está de pé. Por isso que falam que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. É pregado isso dentro do sistema religioso. Então, Jesus tirou isso aqui, não foi da sua cabeça. Jesus tirou da própria lei, da lei de Deus, dada a Moisés. Vamos ver onde está escrito, amados? Isso é muito interessante. Eu acho que eu vi poucas mensagens hoje que tratam desse tema com tanta seriedade. Vamos lá, diz assim, olha. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. Então pegaram um filho de uma mulher, né, chamada Selomite, está o verso aí embaixo falando, filha de Dibre, da tribo de Dan. Então eles pegaram uma pessoa lá que havia blasfemado contra o nome do Senhor. E o texto diz que eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. Então pegaram uma pessoa que tinha blasfemado contra o nome do Senhor e colocaram ele na prisão e falaram, vamos esperar o que Deus vai falar. E Deus falou, versículo 13 e 14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, olha o que Deus falou, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Olha aí. Estão entendendo, amados? E continua no versículo 15 e 16. E vamos ler. Versículo 15 e 16. E aos filhos de Israel falarás, dizendo, qualquer que amaldiçoar ao seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, qual é a orientação aí? Era que se tivesse alguém, mesmo dentro de Israel, ou mesmo sendo um estrangeiro que blasfemasse ao nome do Senhor, esse seria morto. Então, essa foi a ordem. Então, a partir daquele momento, todos os que blasfemavam contra o nome do Senhor, o que aconteceria? Seria apedrejado. Aí, amados, vamos dizer assim que, e se o acusado, se aquele que estivesse sendo acusado de blasfêmia, pedisse perdão, ele seria perdoado? Não. Por quê? Porque se os judeus deixassem de matar o blasfemador, eles estariam transgredindo a lei. Então esse pecado era digno de morte. Por isso que não havia perdão. Não tinha perdão. Ele poderia pedir perdão a Deus, mas a execução dele seria um fato. Ele seria morto. Não tem perdão. Inclusive, como eu disse antes, essa foi a principal acusação contra Jesus. Jesus, na visão dos judeus, blasfemou contra o Espírito Santo, dizendo que fazia milagre em nome de Deus. Eles acharam uma blasfêmia. E esse delito e esse pecado não tinha perdão. Por mais, ainda que Jesus, vamos dizer, se pegaram Jesus na infração, por mais que Jesus pedisse perdão, ele não seria perdoado. Então essa foi uma das acusações das quais pesavam contra Jesus. Agora, de posse de todas essas informações, vamos finalmente responder a pergunta sobre se há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo ou não. Não há. Não há perdão. Porque a lei de Moisés, atenção no que eu vou falar, porque a lei de Moisés que te acusaria dessa transgressão foi retirada. Por quem? Pelo próprio Cristo. Pegou o corte aí? E sem contar que, não sendo judeu de Israel, nós não poderíamos cumprir a lei em toda a sua totalidade. Ou seja, não poderíamos cumprir isso aqui. Então, mesmo se você viver... Atenção, meu irmão. Mesmo se você vivesse naquela época em que a lei estava de pé e não fosse judeu de nascença,
né, ou não fosse israelita, nem pecado você poderia cometer. Por quê? Porque você era um gentio. E um gentio, na lei de Moisés, no tempo da lei, estava fora da promessa de Deus. Pegou o corte aí? Por isso que não há perdão, porque nós não fomos expostos a essa lei. Mas hoje, com a morte e ressurreição de Cristo e a derrubada do templo, que Jesus mesmo falou que ia derrubar, desfez o quê? Essa indiferença, desfez o quê? A inimizade. E ainda de quebra, arrancou a lei de Moisés. Portanto, hoje, ainda que você blasfemasse, ainda que você não guardasse o sábado, porque era uma outra transgressão da lei, ainda que você não se circuncidasse, porque também era uma ordenança da lei, ainda que você desobedecesse às 613 ordenanças da lei, ou todos os delitos de Israel, daquele tempo, você não seria perdoado. E por que não seríamos perdoados, André? Porque a lei de Moisés foi retirada contra a nossa vida. E, amados, contra nós não pesa nenhuma condenação. Foi por isso que Cristo inspirou a Paulo a escrever isso aqui, olha. Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você hoje está em Cristo Jesus, esse versículo aqui, amados, diz que nenhuma condenação há. Você não está sob o jugo de condenação nenhuma. Hoje você é impecável. Por que é impecável? Porque a lei de Moisés foi tirada. Por que não podemos entrar em condenação? Porque a lei foi tirada do nosso meio. E assim foi desfeito o quê? A inimizade com Deus. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1, diz isso aqui, olha. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, amado. Você tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ainda tem dúvida de alguma coisa em relação à lei de Moisés, olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amados, por que o sistema não enxerga assim? Eles continuam dizendo que o pecado de blasfêmia contra o Espírito leva a pessoa a não ser perdoada. Porque eles querem confundir a cabeça das pessoas, para poder escravizá-la. Eles não fazem um estudo sério, um estudo que leve em consideração. Veja mesmo, eu comecei falando lá no começo dessa mensagem, que cada um tem uma interpretação de blasfêmia dentro dessas denominações. Não é assim? Não é verdade? Você junta aí presbiteriano, você junta metodista, você junta assembleano, cada um traz uma interpretação pessoal. Então, amados, nós estamos chegando aí ao fim desse papo. Eu espero ter sido claro, tá bom, abençoado? Blasfêmia contra o Espírito Santo só houve na época da lei. A lei foi tirada. Portanto, hoje não há como você blasfêmia contra Deus, porque você está em paz com Deus. Para Deus, a tua carne está morta. É assim que é. Tá bom, abençoados? Então, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.